Bom, hoje vamos falar sobre a produção de mel, focando nas abelhas nativas, também conhecidas como abelhas sem ferrão. Destacamos aí alguns tópicos importantes sobre esse assunto e o nosso principal objetivo é dizer a importância dessa espécie tanto ecologicamente quanto economicamente. Nesse tópico introdutório, destaquei alguns pontos-chave sobre o tema. O primeiro é: o que é meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, também chamadas de nativas ou indígenas. Quando foi seu conhecimento? Há muito tempo, povos indígenas de diversos territórios se relacionam com essas abelhas de muitas formas, seja estudando, criando de forma rústica ou explorando de forma predatória. No decorrer do tempo, a exploração predatória cedeu espaço para a meliponicultura, e com isso, muito do conhecimento tradicional acumulado pela população nativa foi gradativamente assimilado pelas diferentes sociedades pós-colonização, tornando aí a domesticação das abelhas sem ferrão uma tradição popular que se difundiu principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Essa herança indígena presente na espécie é evidenciada por alguns nomes que foram dados, como por exemplo Jandaíra. O próximo ponto é qual é a vantagem da ponicultura. Bom, além de permitir a produção de diversos tipos de mel, disponibiliza ao meio ambiente uma variedade de polinizadores e contribui para a conservação das diferentes espécies de abelha, sendo uma ótima ferramenta de desenvolvimento sustentável. Próximo tópico é para que era utilizado o mel das abelhas nativas. Lá antes da chegada das abelhas com ferrão, sendo a mais conhecida a Apis mellifera, no continente americano, ou antes da exploração da cana para a fabricação de açúcar, o mel das abelhas nativas caracterizava-se como principal adoçante natural, fonte de energia indispensável em longas caçadas e caminhadas que esses povos realizavam na busca por alimento. Nosso último tópico é como é a organização da colônia das abelhas sem ferrão. Bom, as rainhas poedeiras realizam a postura dos ovos, que dão origem a todos os tipos de abelhas. São também responsáveis pela organização da colônia, comandada por um complexo sistema de comunicação baseado no uso de feromônios, que são substâncias químicas que, captadas por animais da mesma espécie, possibilitam o reconhecimento mútuo e sexual dos indivíduos. Normalmente, uma colônia possui apenas uma rainha poedeira, mas existem relatos da existência de colônias e espécies com duas ou mais. As rainhas virgens são poedeiras, em potencial, e estão sempre disponíveis nas colônias para uma eventual substituição da rainha poedeira, como por exemplo a morte. Podem chegar a representar 25% dos indivíduos de uma colônia. Já os machos são indivíduos reprodutores e vivem basicamente para acasalar com rainhas virgens. Entretanto, diferentemente das abelhas Apis mellifera, podem realizar alguns pequenos trabalhos, como a desidratação de néctar e a manipulação de cera. Já as operárias são responsáveis pela grande força de trabalho da colônia. Elas cuidam da defesa, manipulam os materiais de construção, coletam e processam o alimento. Representam a maior parte das abelhas de uma colônia, podendo chegar a mais de 80% dos indivíduos. Origem das abelhas. Acredita-se que as abelhas só surgiram durante o período Cretáceo, pois esse é o período em que as plantas angiospermas, ou seja, as que possuem flores, surgiram. E como se sabe, esses animais possuem uma extrema importância na proliferação dessas plantas. Inclusive, sua alimentação é exclusivamente provinda das flores. Há duas hipóteses para o surgimento das abelhas. Na primeira, acredita-se que esses animais são vespas modificadas e que mudaram seu hábito alimentar de consumir pequenos artrópodes para se alimentar de néctar e pólen, inclusive alimentando suas larvas com esse néctar. Essa teoria é forçada pela quantidade de características morfológicas em comum que abelhas e vespas possuem, como asas membranosas, antenas bem desenvolvidas, tórax reduzido, geralmente fundido ao primeiro segmento abdominal, e os dois insetos possuem metamorfose completa. Essa teoria explica o surgimento da superfamília Apoidea, que engloba as vespas e abelhas sem ferrão, que é o objetivo desse estudo. Outra hipótese que não vai ser aprofundada é que as abelhas são um grupo monofilético separado, com um ancestral em comum, e
Essa teoria explica o surgimento de abelhas que não se parecem em nada com vespas. Análise taxonômica das abelhas sem ferrão. Esses indivíduos estão presentes no reino Animalia, do filo Arthropoda, da classe Insecta, da ordem Hymenoptera, que também é a ordem das vespas e das formigas, da superfamília Apoida, que também é a superfamília das vespas, família Apidae, subfamília Apinae e da tribo Meloponine, porque elas são produtoras de mel. Características externas do corpo das abelhas. Assim como todos os artrópodes, as abelhas possuem um esqueleto externo rígido, que é secretado pela epiderme. Nesse caso é chamado de integumento. O integumento é composto por placas rígidas, chamadas escléritos, de espessura variável, fundidas umas às outras ou conectadas por áreas membranosas que dão flexibilidade e elasticidade ao corpo do animal. A rigidez dos escléritos é conseguida através do processo de esclerotinização, deposição de proteínas sob matriz de quitina. A percepção dos estímulos do ambiente pelas abelhas é feita através das estruturas sensoriais que se originam na epiderme e atravessam a cutícula, pelos sensoriais, chamados pelos sensoriais. Os escléritos podem sofrer dobras que produzem sulcos e fossas na superfície externa e cristais ou hastes internas, chamadas apodemas. Estas dobras conferem maior resistência aos escléritos e, internamente, servem de ponto de inserção para a musculatura. A superfície externa do integumento pode variar bastante em características que, em conjunto, são chamadas de escultura ou microescultura. Ela pode ser brilhante ou mate, fosca, pode ser lisa ou apresentar uma série de diferentes padrões, reticulado, rugoso ou estriado, por exemplo. Outro elemento importante na definição da aparência externa do integumento é seu padrão de pontuação. Os pontos, em geral, são os locais de inserção de pelos ou cerdas. Eles variam em diâmetro, profundidade e densidade. O integumento pode variar também em sua colocação. Geralmente ele é negro, podendo apresentar áreas mais claras, desde castanho escuro até ferrugíneas. Não é incomum, entretanto, que determinadas áreas sejam vivamente coloridas com pigmentos amarelos, alaranjados, vermelhos ou brancos. Além disso, em muitos grupos, o integumento pode apresentar-se verde, azul, violeta, vermelho ou acobreado com brilho metálico. O brilho metálico não se deve à pigmentação, mas à refração da luz devido ao padrão de deposição da quitina na cutícula. O corpo das abelhas, assim como de todos os insetos, constitui-se de 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. Cada uma dessas partes, por sua vez, é constituída por vários segmentos. A cabeça por pelo menos 4, o tórax por 3 e o abdômen por 10. No caso das abelhas e outros himenópteros, como formigas e vespas, o primeiro segmento do abdômen é fundido ao tórax, recebendo o nome de propódio. A estrutura originada dessa fusão é chamada de mesossoma. A porção restante do abdômen, segmentos 2 a 10 na fêmea e 2 a 11 no macho, é chamada de metassoma. A cabeça externamente possui 2 olhos compostos laterais, 3 ocelos dorsais, um par de antenas, um par de mandíbulas e o aparelho bucal, ou seja, os órgãos sensoriais estão concentrados na cabeça. Sendo o aparelho bucal o diferencial maior entre as vespas e as abelhas, já que o aparelho bucal das abelhas é utilizado para coletar néctar das flores. O tórax, que nesse caso é chamado de mesossoma, é dividido em 4 segmentos: o propódio, o prototórax, o mesotórax e o metatórax, sendo no mesotórax e no metatórax em que se encontram 2 pares de asas. Essas asas são constituídas por lâminas membranosas reforçadas por veias alares. No tórax está ligado 3 pares de pernas, cada uma com um segmento.
Elas podem ser chamadas respectivamente de pernas anteriores, médias e posteriores, ou pernas protorácicas, mesotorácicas e metatorácicas. E todas elas são constituídas pelos mesmos 6 artículos: coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso e pré-tarso. Destes 10 e 11, 6 estão expostos na fêmea e 7 estão expostos no macho, sendo chamados de segmentos pré-genitais. Internamente nas abelhas, também iremos dividir entre cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, se possui a língua ou glossa, que é utilizada para desidratar o néctar. Além da glossa, também possui 3 glândulas: a glândula hipofaringiana, que é responsável pela produção de geleia real, as glândulas salivares, que são responsáveis pela degradação dos açúcares do néctar para transformá-lo em mel, e também as glândulas mandibulares, que são responsáveis pela interrupção da postura de ovos pelas operárias e chamar zangões. No tórax estão principalmente os músculos torácicos, que são responsáveis pelo bater de asas, que precisam ser músculos muito fortes. No tórax também está o tubo digestivo e o cordão neural. No abdômen estão os principais órgãos internos, como o coração, o intestino médio, as válvulas cardíacas, o intestino delgado, as glândulas renais, a bolsa de excrementos, o ânus e a bolsa de veneno. O assunto que eu irei falar é sobre a produção do mel. Como é produzido o mel? A produção do mel começa quando as abelhas operárias que trabalham fora da colmeia coletam o néctar das flores. Essa é a matéria-prima do chamado mel verdadeiro, mas as operárias coletam qualquer líquido açucarado que fazer o alimento. É por isso que é comum vermos a abelha coletando restos de refrigerante. Quando as operárias chegam à colmeia, o néctar trazido na bolsa de mel é passado para as abelhas mais jovens, que irão processar o néctar por cerca de meia hora. Durante esse tempo, as enzimas irão quebrar os açúcares mais complexos do néctar e transformá-los em açúcares mais simples, de modo que fique mais digerível para as abelhas e menos suscetíveis a ser atacado por bactérias, enquanto é armazenado no interior da colmeia. E como as abelhas sem ferrão colocam mel? As abelhas sem ferrão colocam mel em favos quando comparado à abelha Apis mellifera. Elas colocam o mel em potes que são constituídos por cerume, geralmente com formato oval ou arredondado. São utilizados para armazenar pólen e mel. O tamanho dos potes varia de acordo com a espécie e, em geral, as espécies de abelhas maiores constroem potes com tamanhos maiores. Na imagem podemos ver E como se dá a criação das abelhas? A criação das abelhas sem ferrão pode ser através de caixas padronizadas. Cada espécie de abelha possui um tamanho recomendado, pois a altura do disco é constante. Normalmente, as caixas são compostas por 3 partes. 2 partes para o criatório, uma para a melgueira. Isso facilita a colheita de mel, pois você substitui a melgueira após a retirada para a extração de mel. A entrada dos ninhos das abelhas sem ferrão pode ser construída de cera, barro ou resina, ou uma mistura desses materiais. Possui um padrão de arquitetura e ornamentação característica de cada espécie, o que auxilia na sua identificação. Na imagem podemos ver um exemplo de caixa para a criação das abelhas. E qual a composição do mel? O mel tem em sua composição açúcares que representam em torno de 85% a 95% dos carboidratos de glicose, que por ter pouca solubilidade determina a tendência de cristalização do mel, e a frutose, que por ter alta higroscoposidade possibilita sua doçura. Nesse sentido, o mel tem consistência mais aquosa e é considerado um fluido viscoso, aromático e doce. O mel das abelhas sem ferrão tem uma composição fisicoquímica diferente do mel da Apis mellifera, o que lhe confere características de sabor, cor e odor diferenciado, que variam de acordo com a espécie de abelha criada e a florada da região. E como é feita a colheita do mel? Para a colheita do mel, o produtor deve usar uma bomba de sucção ou seringa
e é só retirar mel de potes que já estejam fechados. Em algumas colônias é possível encontrar um líquido muito claro e com alto teor de umidade nos potes, que aparentemente trata-se de néctar. Esse material não deve ser colhido ou misturado com mel. Nessa imagem vemos um exemplo de seringa com mangueira. Quais são os cuidados de higiene pessoal necessários? Os cuidados com a higiene pessoal e do local da colheita são fundamentais para garantir um mel de qualidade. São eles o uso de luvas e jaleco. E é comum os produtores furarem os potes de mel e deixar o mesmo escorrer pela caixa em uma peneira. Entretanto, essa técnica não é recomendada, pois contamina o produto. Já quais os benefícios cuidados na colheita do mel? Os cuidados na colheita do mel são determinantes para a preservação da sua qualidade, principalmente quando se considera que muitos dos méis produzidos por esse grupo de abelhas possuem naturalmente um teor muito elevado de água. Essa umidade elevada pode levar à fermentação, tornando o produto impróprio para o consumo, bem como reduzindo a sua vida de prateleira. E como minimizar a deterioração do mel? Como forma de minimizar essa deterioração do mel, algumas práticas podem ser adotadas após a colheita, a exemplo da manutenção das amostras sob refrigeração, realização da pasteurização do mel ou a desumificação. Este último método de conservação tem se mostrado bastante promissor. E como reduzir os riscos na hora da colheita? Para reduzir esses riscos, o meliponicultor somente deve coletar o mel de potes fechados, que é considerado como mel maduro, evitando a colheita nos potes abertos, que normalmente apresentam maior teor de água. A coleta propriamente dita deve ser feita com seringas descartáveis, preferivelmente esterilizadas. Na sua extremidade pode ser adaptada uma madeira de pequeno diâmetro ou capa plástica de cabo condutor de energia elétrica número 10. Após a colheita, o mel deverá ser armazenado em recipiente higienizado e conservado sob refrigeração. Esses procedimentos evitam a rápida fermentação do produto. E qual a quantidade de mel produzido por ano? O mel das abelhas sem ferrão possui um sabor diferenciado, mais ácido do que o mel da Apis mellifera. No Brasil, os melipônios produzem cerca de 1 a 10 kg de mel ao ano, dependendo da espécie e da região, enquanto que uma colônia Apis mellifera produz em média 15 kg de mel por ano. Essa diferença na produtividade, no entanto, é compensada pelo valor de mercado do mel produzido pelas abelhas sem ferrão. Enquanto o mel da Apis mellifera atinge um preço ao produto de até R$ 7,00 por quilo, o mel de melipônio tem seu valor variado entre R$ 20,00 a R$ 120,00 por quilo, sendo essa variação decorrente da espécie da abelha que produziu o mel, da região onde está sendo comercializado e da apresentação do produto e da demanda do mercado. Que na imagem podemos ver a coleta do mel por seringa. Quais as vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de coleta? No método de compressão, perfuração, as vantagens são simplicidade, acessibilidade, baixo custo e eficiência. Já as desvantagens são potencial de contaminação e possibilidade de influência do pólen no aroma do mel. Já a sucção com seringa, as vantagens são simplicidade, acessibilidade, baixo custo e asepsia. As desvantagens são pouca eficiência. Já as bombas elétricas de sucção, as vantagens são eficiência, asepsia e compatibilidade com grandes recipientes de coleta. Já as desvantagens são custo relativamente elevado, dependência de energia elétrica e fluxo contínuo e acelerado, o que proporciona a oxigenação do mel. Já as bombas de sucção manual, as vantagens são custo indeterminado, asepsia, contabilidade com grandes recipientes de coletas e dependência de energia elétrica. Qual a importância ecológica das abelhas? A importância ecológica das abelhas está relacionada à polinização. Ela, como polinizadora, é essencial na conservação da biodiversidade e no aumento da produção de alimentos. A espécie Apis mellifera, comumente chamada de abelha europeia, é a mais conhecida. Todavia, existem variadas espécies que compõem a família Apidae, tal qual as abelhas da tribo Meliponine.
conhecidas como abelhas nativas ou sem ferrão. Acredita-se que os meliponíneos sejam os principais responsáveis pela polinização de espécies arbóreas nativas do Brasil. Ademais, a polinização por abelhas contribui para a produção de frutos e sementes, melhoria na qualidade de frutos, uniformização do cultivo e fluxo gênico. No que consiste a polinização e como ocorre? A polinização realizada por abelhas é chamada de melitofilia, onde quase sempre são atraídas por flores de cores chamativas e de cheiro doce. As abelhas do gênero Melipona fazem o processo de polinização por vibração, onde agarram as anteiras predominantemente com adicência poricida e vibram seus tóraxes, agitando as anteiras e liberando o pólen. Curiosidade: as abelhas nativas Meliponine, apesar de serem conhecidas por não possuírem ferrão, na verdade possuem. Contudo, essa ferramenta atrofiou durante o processo evolutivo das mesmas. As abelhas serem conhecidas predominantemente pela produção de mel, elas também são responsáveis pela produção de diversos outros itens que apresentam valores econômicos aos seres humanos. Dentre esses itens, é possível destacar a cera, o própolis, o pólen, entre outros produtos. Agora vamos citar o valor econômico ligado às abelhas. É importante lembrar que, economicamente, não são importantes apenas pelos produtos que produzem, mas também estão ligadas diretamente à alimentação no geral, pois estima-se que pelo menos um terço da alimentação humana dependa diretamente da polinização realizada por elas. Acredita-se que a utilização das abelhas sem ferrão na prática da polinização é o futuro da meliponicultura mundial. Essa afirmação acontece pela viabilidade da utilização das abelhas sem ferrão para a polinização de plantas com grande importância econômica, como o morango, o tomate, o açaí e a berinjela. Por isso, dominar as práticas da meliponicultura e fundar o meliponário tem potencial não só para provimento aos meliponicultores iniciantes, mas também para ocupar um nicho no mercado que tende a crescer cada vez mais. Outro tema passível de se comentar é a importância da multiplicação artificial de colônias, uma vez que é possível subsidiar o repovoamento de populações em ambientes degradados, a fim de evitar a aquisição predatória em colônias de habitats naturais. Com isso, torna-se uma alternativa econômica, pois permite que o meliponicultor venda suas colônias para futuros criadores, centros de pesquisas, projetos de povoamento ou para polinizações agrícolas. E para finalizar, as abelhas, como um animal polinizador, têm um papel-chave para com a reprodução das plantas. Por serem seres vivos que não conseguem se locomover, as plantas produzem o pólen com o intuito de atrair esses animais e assim conseguir seu objetivo, que é ser fertilizada, pois ao serem atraídos pela mesma, os animais polinizadores levam o pólen de uma planta para outra, possibilitando que elas produzam frutos e sementes. O polinizador recebe o pólen da antera masculina na parte superior do estame. O pólen é depositado no estigma feminino na parte superior do carpelo. O tubo polínico se alonga desde o grão de pólen até o estilete e desce até os óvulos, resultando na fertilização e na formação da semente. Algumas plantas podem ser polinizadas sem a ajuda desses animais, pelo vento no ecodome que sopra nas plantas, ou podem até mesmo não precisar da polinização, como a soja, por exemplo. Logo, a produção de mel em si está interligada a vários outros eventos ecossistêmicos que se relacionam entre si e o resultado final, que é o alimento, cria vínculos econômicos e sociais em relação à sua distribuição, comercialização e criação de renda interna e externa às áreas produtoras. No Brasil, os principais produtores de mel são pequenos agricultores em que a apicultura soma-se com outras atividades econômicas, e a principal região produtora é a Sul, com 49% da produção brasileira. Em todo o país, são 350 mil produtores, sendo 90% agricultores familiares, com renda anual de até R$ 6.000, de acordo com o IBGE. Isso acontece também em outras partes do mundo, como na África, onde os produtores de mel também são pequenos agricultores familiares inseridos em contextos econômicos em que este é fundamental à subsistência. A apicultura também diminui as queimadas e, além desta produção, existe também a coleta em colmeias selvagens, geralmente para consumo familiar ou de grupos.
Nesse sentido, o mel no continente africano tem uma grande importância econômica como fonte de energia na dieta e segurança alimentar das comunidades. Bom, então concluímos nosso seminário, deixando evidente quanto o estudo e o trabalho das abelhas está relacionado com o sucesso da agricultura e do agronegócio.